Meus queridos irmãos, irmãs e amigos, que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que renova em nós a satisfação deste reencontro e da sua audiência. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Jackson Jean Silva, e que tem como título João Batista e suas mensagens contundentes. Quais são os objetivos do presente estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer o ministério profético de João Batista, sua autoridade para apontar o pecado do governante Herodes, para confrontar líderes religiosos e chamar o povo ao arrependimento. Também perceber que mesmo João Batista, em sua humanidade, teve seus momentos de tribulações e dúvidas quanto à pessoa do Messias. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 18 a 23. E, por fim, praticar, considerando o grande desafio da Igreja, que é anunciar o amor de Deus pelo Evangelho da salvação, sem deixar de alertar ao pecador sobre os juízos vindouros em consequência da prática do pecado. O texto áureo, o destaque do texto bíblico, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 18, que diz: Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Vejam a diferença de autoridade. João, um pregador no deserto, advertindo Herodes, um governante, a respeito de um pecado publicamente conhecido. Existem também nesta lição alguns textos inspirativos, textos bíblicos inspirativos. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12, por exemplo. Leio. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por João Batista no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento,
Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A introdução desta lição diz o seguinte: aqui em João o Batista, chegamos ao final de um período conhecido como interbíblico ou silêncio profético, que durou 400 anos, indo exatamente de Malaquias até João o Batista. Desta forma, e como o nome já sugere, é o interlúdio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Período marcado pelas dominações dos impérios persa, grego e romano, passando pelo governo dos Macabeus, um tempo de maturação para Israel, de preparação para o Novo Testamento, as boas novas do Evangelho, a chegada do reino de Deus. Nesse período, muitas foram as transformações sofridas pelo povo judeu, até que se tornassem a sociedade dos tempos de Jesus. Neles surgem as principais seitas judaicas do Novo Testamento: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Tudo sob o absoluto controle e ação de Deus, conduzindo as principais transformações em Israel e no mundo para a vinda do Messias e o exercício do ministério da sua igreja de proclamar as boas novas. Interessante destacar que esses três últimos impérios ocorridos nesse período contribuíram significativamente para o cumprimento da grande comissão. Os babilônicos e persas com as sinagogas, os gregos com a língua comum, os romanos com as estradas e a diáspora judia. Assim, o evangelho do primeiro século contou com estradas para se deslocar para o mundo, uma língua comum para se comunicar e pontos de reuniões praticamente em todos os lugares fantásticos. E é nesse momento, nesse contexto, que Deus rompe o silêncio de 400 anos, usando o profeta João o Batista, primo de Jesus, como um precursor do Messias. Alguém que prepararia os ouvidos e corações do povo para a sua mensagem. A voz que clama no deserto. João era filho de Zacarias, um sacerdote, e de Isabel, também de ascendência sacerdotal, ambos já de idade avançada quando João nasceu. Sua mãe Isabel era parenta de Maria, mãe de Jesus, provavelmente prima. João passou seus primeiros anos de vida nas regiões montanhosas da Judéia, asceta. Há quem acredite que ele tenha pertencido à seita dos essênios, embora não se possa provar. João Batista, o precursor humano do Messias. João destaca-se como um dos mais proeminentes personagens do Novo Testamento. Primeiro, por ser aquele a quem Deus usa para pôr fim num período de 4 séculos de silêncio profético. Segundo, por ser aquele que proclama e prepara as pessoas
para o início de uma nova era, a chegada do reino de Deus. Em terceiro lugar, por ser um homem que notoriamente era dotado de grande poder e influência, a ponto de muitos o confundirem com o profeta Elias e outros, até confundi-lo como sendo o próprio Messias. Em quarto lugar, por se manter extremamente sóbrio, fiel e consciente quanto a quem ele era e qual era o propósito do seu ministério e existência. E em quinto lugar, por ter preparado o núcleo inicial dos discípulos de Jesus. Pouco se sabe sobre como foi a preparação ministerial de João. O que sabemos é que seu ministério, muito curto, começou pouco antes do início do ministério de Jesus, com seu imenso magnetismo pessoal e sua mensagem forte, tocava os corações de todos os que o ouviam. Sua mensagem era de abrangência universal. Não era exclusiva de alguma seita. Ele pregava publicamente em local aberto, de modo que todos os que desejassem podiam ouvi-lo, se arrependerem e se batizarem nas águas do Jordão. Ele sabia que seu objetivo era preparar o caminho para o ministério daquele que é maior do que ele. Seu objetivo era preparar os corações, amolecê-los, fazê-los pensar, refletir e compreender que o arrependimento era a condição vital para que pudessem receber o Messias e o reino de Deus. Todavia, apesar de todas as suas virtudes, era um homem e, como tal, suscetível aos seus próprios vacilos e equívocos. Sua pregação nos leva a crer que ele imaginava que o Messias, já naquele momento, viria de uma forma apocalíptica, estabelecendo o seu reino, se preciso com o uso da força. O Dr. Champlin diz: o Novo Testamento não tenta esconder que o Batista era, em certa medida, ficou desapontado diante do modo como Jesus se apresentou publicamente. Jesus não reuniu algum exército, nem se mostrou militante. Ao que parecia, não foi ao menos capaz de proteger seu próprio homem-chave, ou seja, ao próprio João Batista. Confira lá em Mateus capítulo 11, versículos 25 em diante. Pode-se pensar que a resposta de Jesus nem de longe era o que ele esperava ouvir. Mesmo João, o Batista, tinha suas limitações, e apesar delas, tudo o que poderia fazer, inclusive por si próprio, era se limitar na sua humanidade e crer que Deus sabia o que fazia, estava no controle e nunca iria falhar. Aplicação. A exemplo de João, será que conhecemos a nossa identidade em Cristo e a nossa vocação? Até que ponto estamos dispostos a cumprir o nosso chamado? Segundo ponto, João Batista, o profeta contextualizado. Além de uma mensagem de conteúdo espiritual, visando a preparação daqueles que o ouviam para a chegada do Messias e de seu reino, levando-os à consciência e ao arrependimento de seus pecados, João também se mostrou atento e comprometido com a realidade
e os acontecimentos dos seus dias, da sua época, tanto no âmbito religioso como no político e governamental. Ele não se eximiu de se posicionar diante deles. Antes assumiu de forma declarada seu posicionamento diante de todo aquele cenário e seus contextos. João tinha a sua leitura do cenário religioso de sua época, dos equívocos, das negligências, das conveniências de uma religião que não visava a glória de Deus e sim de seus líderes, chegando a chamá-los de raças de víboras, declarando que não escapariam da justiça de Deus, que eles também, assim como o povo, deveriam se arrepender de viver vidas que dessem testemunho de mudança, de temor e tremor diante de Deus e do povo. João sabia a realidade do caráter dos tais líderes religiosos, pelo menos da maioria deles. Sabia quem eram os enganadores, presunçosos, orgulhosos, soberbos, vaidosos, carnais e negociadores da fé. Sabia quem eram profanadores do ministério, da lei e do serviço ao Senhor. Não teve medo, não se acovardou diante deles. Antes, como profeta de Deus, expôs suas mazelas, chamando-os ao arrependimento. Confira isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 8. Da mesma forma, estava atento aos acontecimentos no âmbito político, governamental e social de Israel. E também nesse tocante não se faz de indiferente e omisso. Não se eximiu da responsabilidade profética de apontar e condenar as injustiças praticadas e as mazelas por elas provocadas, sempre apontando o caminho da correção. A cada um na multidão, a cada membro da sociedade, religiosos, soldados, publicanos, pessoas comuns, a todos ele falava como deveriam viver e proceder de forma justa e digna. Nem mesmo o rei Herodes escapou do olhar corajoso e da palavra de repreensão do profeta, condenando o seu adultério com Herodias, esposa do seu próprio irmão Filipe, e por todas as demais coisas más que havia feito. Incomodado e pressionado por sua mulher, Herodes manda prender a João e posteriormente manda matá-lo, satisfazendo o desejo de sua mulher através de sua enteada, a jovem Salomé, cujo nome não é mencionado no texto bíblico. Lucas capítulo 3, versículos 1 a 20, e Marcos capítulo 6, versículos 17 a 29. Uma aplicação. A exemplo de João, estamos atentos e comprometidos como agentes do reino de Deus às realidades do mundo à nossa volta, principalmente naquilo que podemos, ousamos interferir. Ponto número 3, João Batista, modelo para a igreja. Assim como tantos outros grandes homens e mulheres da Bíblia, João, o Batista, se constituiu em um grande exemplo a ser seguido pela Igreja de Cristo. Quanto a isso, destacamos alguns aspectos. Primeiro, a Igreja precisa ter muito claro em sua mente quem ela é e qual o seu propósito. Segundo, ser fiel ao seu chamado
e, apesar do preço a ser pago, permanecer íntegra, fiel, leal e firme em seu ministério. Terceiro, proclamar as boas novas em Cristo. Quarto, proclamar os juízos de Deus sobre todo o pecado. Quinto, ser uma voz que clama no deserto desse mundo, denunciando todo tipo de injustiça e corrupção, anunciando que há um tribunal maior, onde todos prestaremos contas a Deus, o justo juiz. O machado está posto à raiz das árvores. Este versículo você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 10, parte A. Ponto número 6. Mesmo com as nossas limitações, não sendo capazes de compreender plenamente o tempo e as formas de Deus, nos mantermos firmes e fiéis. Ponto número 7. Não ceder jamais, mesmo diante das ameaças, injustiças e até a morte. Uma voz que clama num deserto onde poucos são os que desejam ouvir e a maioria não gosta e se ira com o que se ouve. Aplicação. Até que ponto João deve ser um exemplo para a minha vida, para a sua vida cristã? Conclusão. João declarou que o menor no reino de Deus seria maior que João o Batista. Confira no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11. Logo, não há como justificar fazer menos do que o muito que esse homem fez em tão pouco tempo e dispondo de tão poucos recursos, principalmente se comparado a nós. O que precisamos é nos constranger diante dos relatos bíblicos de homens como esse. Precisamos definir de forma clara e irrevogável a nossa identidade em Cristo e a nossa missão. Precisamos ter temor para não usurpar um lugar ou a glória que não nos pertence. Precisamos ter coragem para cumprir nosso ministério em meio a toda a hostilidade, ira e crueldade desse mundo anticristo. Que o exemplo de João o Batista seja um estímulo e um renovo para a nossa fé e o exercício da nossa vocação e ministério. Que assim seja. Amém.